Existe um tipo de cicatriz que não aparece no corpo, que não tem curativo, não tem médico, não tem remédio. Não aparece no raio-x, não aparece num exame de sangue, não aparece em nenhum laudo que qualquer especialista possa assinar. É a cicatriz que a violência deixa dentro de um homem quando ele ainda é jovem demais para entender o que está acontecendo com ele e velho demais para fingir que não doeu. Hoje a gente vai falar sobre um desses momentos, sobre um jovem de 18 anos que trabalhava numa livraria em Goiânia, que nunca pegou em arma, que nunca fez discurso político, que nunca organizou nenhuma rebelião e que mesmo assim foi levado por soldados, encapuzado, trancado numa cela e torturado com choques elétricos por semanas. Que chegou a ser colocado numa cela com uma cobra, que saiu de lá tão destruído por dentro que pensou em largar tudo, em virar andarilho, em desaparecer do mundo. E que, décadas depois, quando o Brasil inteiro finalmente ouviu essa história, disse uma frase que dividiu o país ao meio. Esse jovem se chama Amado Rodrigues Batista, e o Brasil inteiro ouve a voz dele até hoje, sem saber o que aquela voz sobreviveu antes de chegar ao microfone. Fica com a gente até o final, porque essa história tem uma reviravolta que parece impossível, mas que é real, real demais. Era 1970. O Brasil vivia um dos períodos mais sombrios da sua história. A ditadura militar havia chegado ao poder em 1964 e em 1968, com o Ato Institucional número 5, havia fechado o cerco de um jeito que não deixava dúvida sobre o que estava em jogo. Imprensa censurada, oposição silenciada. Qualquer pessoa considerada subversiva, um termo que os militares usavam com uma amplitude perigosa que podia incluir desde guerrilheiros armados até professores que recomendavam os livros errados, estava sujeita a ser levada, sem mandado, sem explicação, sem garantia de voltar. Nesse Brasil, num apartamento simples em Goiânia, morava um jovem de 18 anos que havia chegado à capital goiana ainda adolescente, vindo de uma fazenda pobre no interior do estado. Ele catava papel, limpava chão de loja, fazia o que aparecia para sobreviver numa cidade que não devia nada a ele. Amado Batista. Numa dessas tentativas de se virar, ele foi parar numa livraria no centro de Goiânia. Um emprego simples, cuidar do estoque, atender os clientes, organizar as prateleiras. Nada que parecesse perigoso, nada que parecesse diferente de qualquer outro emprego que um jovem pobre poderia conseguir naquela época. Mas aquela livraria não era uma livraria qualquer. Naquele tempo de censura e medo, as livrarias viraram pontos de resistência silenciosa. Entre as prateleiras, intelectuais se encontravam, professores universitários trocavam informações, jornalistas passavam materiais proibidos de mão em mão e havia livros de filosofia, de política, de teoria social que os militares classificavam como subversivos e que circulavam às escondidas, de leitor em leitor, numa corrente clandestina de conhecimento que o regime queria exterminar. Amado não era militante, não tinha filiação política, não entendia muito bem de teoria marxista ou de estratégia revolucionária. Era um jovem pobre que precisava do emprego e que por isso, ou por simpatia, foi deixando aquelas pessoas usarem o espaço da livraria para fazer o que precisavam fazer. Mas não parou por aí. Num determinado momento, Amado conheceu um professor universitário do Maranhão, um homem culto, articulado, que conversava bem e que foi construindo uma relação de confiança com o jovem, e que, com o tempo, pediu um favor, que Amado enviasse algumas somas de dinheiro para ele lá no Maranhão. Amado enviou, sem perguntar muito, sem entender exatamente para onde aquele dinheiro ia. Mais tarde, ele descobriria que aquele professor estava envolvido em ações clandestinas de grupos esquerdistas, que aquele dinheiro financiava algo que os militares consideravam uma ameaça direta ao regime. E quando os militares investigaram os intelectuais que frequentavam a livraria, seguindo o rastro de cada um, mapeando as conexões, puxando o fio até o fim, o fio chegou até Amado. E então bateram a porta. Amado foi levado ao batalhão do Exército em Goiânia, encapuzado, 18 anos, sem ficha criminal, sem nenhuma ação armada, sem nunca ter feito discurso ou panfletagem, ou qualquer coisa que, mesmo pelos critérios tortos da ditadura, justificasse o que estava prestes a acontecer.
dentro daquelas paredes, longe de qualquer advogado, longe de qualquer familiar, longe de qualquer testemunha que pudesse contar o que estava acontecendo, Amado passou por coisas que ele demorou décadas para conseguir colocar em palavras. Décadas depois, numa entrevista ao programa De Frente com Gabi do SBT, com a jornalista Marília Gabriela na sua frente, ele falou, com uma calma que assustou quem assistia, com uma serenidade que ela própria é um sinal de quanto aquilo havia sido processado ou enterrado dentro dele ao longo dos anos. Me bateram muito. Me deram choques elétricos. E ainda um dia me colocaram com uma cobra. Pense nisso. Um jovem de 18 anos, numa cela, com uma cobra, cercado por homens fardados que tinham todo o poder do Estado nas mãos e nenhuma obrigação de prestar contas a ninguém sobre o que estavam fazendo. Foram 2 meses no total. 1 mês de tortura ativa. Choques elétricos, agressões físicas, privação de sono, torturas psicológicas, ameaças de morte que chegavam na madrugada quando a mente já estava no limite. E 1 mês de cela, o silêncio forçado de quem sobreviveu à tempestade, mas ainda não sabe o que vai encontrar do lado de fora quando a porta abrir. E então, um dia, a porta abriu. Amado saiu, todo machucado, atordoado, com o corpo marcado e a mente num lugar que ele mesmo teria dificuldade de mapear. E o que ele sentiu quando saiu? O que um jovem de 18 anos sente quando atravessa algo assim? Ele descreveu numa única frase, simples, direta, devastadora. Fiquei tão atordoado que pensei em ser mendigo. Queria largar tudo e virar andarilho. Não pensou em vingança, não pensou em denúncia. Pensou em desaparecer, em deixar de existir para o mundo, em virar alguém sem nome, sem endereço, sem história, porque a história que tinha acabara de ser marcada por ferro em brasa. E o que você sente quando ouve isso? Que imagem passa pela sua cabeça ao imaginar esse jovem saindo daquela cela? Deixa nos comentários, porque essa é uma daquelas histórias que a gente precisa processar junto. E se esse vídeo está te tocando de alguma forma, deixa o seu like agora. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo histórias como essa para você. Existe uma distância entre querer virar andarilho e realmente virar andarilho. E nessa distância, nesse espaço estreito entre o desespero e a desistência, algo aconteceu com Amado Batista que mudou completamente o rumo da história. Ele não desapareceu. Não sabemos exatamente o que o fez ficar. Não há registro de um momento específico, de uma pessoa específica, de uma conversa que teria mudado tudo. O que há é o resultado. Um jovem destruído por dentro, que em vez de sumir, resolveu continuar. E que encontrou nessa continuação a única coisa que sempre havia sido dele de verdade: a música. A voz que os militares não conseguiram silenciar, porque a voz não estava em nenhum livro proibido, não estava em nenhuma reunião clandestina, não estava em nenhum papel que pudesse ser confiscado, começou a encontrar seu caminho. Amado foi se recompondo devagar, com a lentidão de quem foi fundo demais e precisa subir um degrau de cada vez. Trabalhou, tentou, e foi chegando mais perto do sonho que havia guardado dentro do peito desde os dias da roça em Goiás, o sonho de ser cantor. Em 1976, 6 anos depois de sair daquela cela, Amado Batista gravou Desisto, e o Brasil inteiro ouviu. Ninguém sabia o que estava por trás daquela voz. Ninguém sabia que aquele homem que cantava sobre amor e saudade havia sobrevivido a choques elétricos numa cela do exército. Ninguém sabia que aquela voz havia pensado em virar andarilho antes de decidir virar artista. Ninguém sabia. E Amado não contou. Por décadas, essa história ficou guardada, entre ele e as paredes daquele batalhão, entre ele e as memórias que ele foi aprendendo a carregar sem deixar aparecer. Até que, numa madrugada de 2013, no estúdio do programa De Frente com Gabi do SBT, do outro lado Marília Gabriela, uma das entrevistadoras mais experientes e mais incisivas da televisão brasileira. Uma mulher que, ao longo de décadas, havia sentado diante de presidentes, de ditadores, de artistas e de criminosos,
e raramente ficava sem palavras. A conversa chegou ao período da ditadura. Marília perguntou, e Amado começou a contar. Contou a livraria, contou os livros proibidos, contou o professor do Maranhão, contou os choques elétricos, contou a cobra na cela, contou que saiu de lá tão destruído que pensou em virar andarilho. Marília ouviu tudo com a seriedade de quem sabe o peso do que está sendo dito. E então ela perguntou, com aquela objetividade direta que a define, se ele teria vontade de confrontar seus torturadores, de olhar nos olhos de quem havia feito aquilo com ele, de dizer o que tinha a dizer. Amado respondeu sem hesitar. Não. Uma pausa. Eu acho que eu mereci. Marília ficou boquiaberta. A câmera registrou o momento com uma precisão cruel. O silêncio de 1 segundo que pareceu 1 hora. Eu fiz coisas erradas, continuou Amado, com a mesma calma perturbadora. Eles me corrigiram, assim como uma mãe que corrige um filho. Marília não conseguiu deixar passar. Que coisa errada você fez? Eu acho que eu estava errado de estar contra o governo e ter acobertado pessoas que queriam tomar o país à força. E então veio a frase que fechou o círculo e que partiu o Brasil ao meio. Fui torturado, mas merecia. A jornalista foi direta. Você passou para o lado de quem te torturou. Amado não recuou. Disse que os militares estavam certos, que se não fizessem o que fizeram, o Brasil poderia ter se tornado uma Cuba, que preferia ter vivido o que viveu a ver o país virar o que Cuba se tornou. O Brasil inteiro parou. As redes sociais explodiam, os comentários se dividiam com uma velocidade que poucos assuntos conseguem provocar. Tinha quem chamasse de síndrome de Estocolmo, o mecanismo psicológico em que uma vítima passa a defender e justificar o agressor depois de um período prolongado de violência e dominação. Tinha quem respeitasse a posição dele como uma escolha pessoal de quem viveu aquilo e tem o direito de processar da forma que conseguir. Tinha quem ficasse revoltado, tinha quem ficasse em silêncio, sem saber o que sentir. Mas havia um detalhe que Marília não deixou passar, e que o próprio Amado confirmou sem constrangimento. Ele recebia, naquele momento, uma indenização mensal do governo brasileiro pela tortura que havia sofrido, paga pela Comissão de Direitos Humanos e da Lei de Anistia, cerca de R$ 1 milhão mensais, um valor que ele mesmo descreveu como desnecessário, mas que continuava recebendo. Em outras palavras, o Estado brasileiro havia reconhecido oficialmente que aquilo foi um crime, havia colocado dinheiro público como forma de reparação, e o próprio Amado, que dizia ter merecido, continuava recebendo essa reparação todo mês. Uma contradição que nem a mais experiente jornalista do Brasil conseguiu resolver naquele estúdio, e que o público até hoje não sabe bem como processar. Em 1970, um jovem saiu de uma cela do exército em Goiânia, todo machucado, atordoado, pensando em desaparecer do mundo. Em 1976, esse mesmo jovem gravou uma música que o Brasil inteiro cantou. Em 2013, esse homem sentou numa televisão e disse que havia merecido o que aconteceu com ele. E em 2025, com 74 anos, ele ainda lota shows pelo Brasil inteiro, ainda tem a voz que os militares não conseguiram silenciar, ainda faz o que sempre quis fazer, desde os dias da roça em Goiás, desde as ruas de Goiânia, desde a cela escura onde um jovem de 18 anos decidiu, por razões que só ele conhece completamente, não virar andarilho. A história de Amado Batista e a ditadura militar não tem um final limpo. Não tem o mocinho óbvio e o vilão nítido. Não tem a narrativa arrumada de quem foi torturado, resistiu e virou símbolo de resistência. Tem algo muito mais complicado e muito mais humano do que isso. Tem um homem que foi violentado pelo Estado quando era jovem demais para entender completamente o que estava acontecendo, que sobreviveu, que processou esse trauma de uma forma que muitos psicólogos chamam de síndrome de Estocolmo e que ele mesmo chamaria simplesmente de conclusão pessoal, de leitura própria de uma época que foi vivida por dentro. Tem um homem que, décadas depois, com todo o conforto da fama e do dinheiro, ainda carregava aquilo, não como ferida aberta, mas como uma cicatriz que ele havia aprendido a chamar de merecimento. E tem uma voz que saiu de uma cela de tortura, que pensou em desaparecer, que escolheu continuar e que se tornou uma das mais amadas da música brasileira.
uma voz que consolou milhões de pessoas que jamais souberam o que ela havia sobrevivido antes de chegar ao rádio. Não cabe a nós julgar Amado Batista por como ele processou o trauma que viveu. O trauma não pede permissão para chegar, e a forma como cada pessoa sobrevive a ele é tão particular, tão única, que qualquer julgamento de fora revela mais sobre quem julga do que sobre quem viveu. O que cabe a nós é reconhecer que por trás de cada grande voz existe uma história que a música não consegue contar completamente. Existe dor que não coube em nenhum disco, existe sobrevivência que não ganhou holofote. Existe um jovem de 18 anos numa cela escura que decidiu, por alguma razão que só ele sabe, não virar andarilho. E essa decisão, essa pequena e gigantesca decisão de continuar, é o que fez com que o Brasil tivesse, por mais de 40 décadas, uma trilha sonora chamada Amado Batista. E você, que ficou com a gente até o final dessa história, o que você sentiu? Você acha que Amado Batista realmente mereceu o que aconteceu com ele? Ou você acredita que aquilo foi uma injustiça que ele nunca conseguiu nomear corretamente? Essa é uma pergunta que não tem resposta fácil, e é exatamente por isso que ela importa. Deixa nos comentários, a gente quer ouvir o que você pensa. Se esse vídeo te tocou, te surpreendeu ou te fez enxergar Amado Batista de um jeito diferente, inscreva-se no canal agora mesmo. Clica no botão vermelho aqui embaixo e ativa o sininho. Toda semana a gente traz uma história nova, contada com respeito, com profundidade e com a verdade que a maioria prefere deixar escondida. E o próximo vídeo que a gente preparou para você é sobre uma jovem que abriu mão de tudo, dos sonhos, dos planos, da própria identidade por um amor que prometia o mundo. Uma história sobre escolha, sobre preço e sobre o que fica quando o amor vai embora e leva junto tudo que você era antes dele. Tá aqui do lado esperando por você. Vai lá assistir, essa você não vai conseguir parar no meio. Até a próxima!